Salve, acelerados! Sejam bem-vindos a mais um Acelera Debate, este de suma importância, talvez o mais importante que já fizemos. Camiseta com gola recortada à tesoura, sim ou não? Com certeza. Eu acho que é a nova moda, é a tendência... Entre os millennials, né? Na região de Mococa e na grande Mococa, na verdade. E vocês estão falando isso? E essa camisa beiçada com um furo? Não, mas ó, o furo eu posso tem explicar. crítica. O furo eu posso explicar. Eu moro com 3 gatos, sendo 2 felinos. E eles acabam furando aqui. Eu acho que a exposição de cabelos no peito está excessiva, mas nada disso importa, porque o debate é sim quem é o maior piloto da Fórmula 1 na atualidade: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ou Fernando Alonso. Lembrando que os 4 maiores da história já estão aqui representados: De Cesaris, Katayama, Brambilla e Maldonado. Eu gostaria primeiro de uma explicação, né? Estamos gravando esse debate entre o GP da Espanha e o de Mônaco. Então, caso em Mônaco o Alonso ganhe de uma maneira incrível, andando de ré e não sei o que, ignorem, tá? Resultados computados até o GP da Espanha. Como o asterístico ali de baixo indica. Então, nós temos aí 8 títulos, aliás, 10 campeonatos do mundo, né? Vettel tetracampeão, Hamilton tetracampeão. Esse ano é muito bacana, que vai ser meio que a nega, como a gente diz lá no Sul. Um dos dois vai ser campeão e vai quebrar esse empate aí. O Alonso, por uma série de decisões as quais debateremos em breve, tem apenas 2 campeonatos, mas... Então, número de GPs, o Alonso chegando aí nos 300. Aliás, um rápido asterisco, Alonso é um candidato sério a talvez bater o recorde do Rubinho. Mas duas temporadas. Mais 2 temporadas cheias. 327 GPs do Rubinho. Então, faltam 2 temporadas. Curioso também como Vettel e Hamilton, eles têm números muito semelhantes, porque ambos estrearam no mesmo ano, porém o Vettel no fim do ano de 2007, o Hamilton desde o começo. Então, vitórias, 49 para o Vettel, 64 para o Hamilton, 32 para o Alonso. Pódios, esse número me chamou a atenção, como o Alonso tem quase o mesmo número de pódios do Vettel, mas com quase 33% ou 50% a mais das corridas. Então 101 para o Vettel, 97 para o Alonso, 121 para o Hamilton. E poles, 53, 22, 74. Só avisando que não é uma disputa de números, né? Se fosse, evidentemente o Hamilton seria porque a Fórmula 1 e o automobilismo em geral não são uma disputa de números. Eu acho que tem dois patamares para essa discussão aqui. Um é, qual é o melhor? Pensando assim, qual é o melhor de todos os tempos, quando a gente coloca na mesma lista Fangio, Senna, Clark, onde esses caras estão relacionados entre si. E o outro é, você, em 2018, segundo semestre, precisa contratar um piloto para 2019, qual dos 3 você contrataria? Eu gosto sempre de separar, eu admiro muito o piloto que tem o que a gente chama de velocidade pura. O cara que faz como o Senna fazia na classificação, vai lá no último minuto e crava todo mundo. O Senna metia 1,5 segundos no Prost em Mônaco. Esse cara que vai lá e faz o sobrenatural, digamos assim, é um cara que eu acho que ele tem um diferencial muito grande. Porém, isso é uma coisa fácil de ver assim, digamos. Saiu para dar a volta, o cronômetro, 2 décimos aqui e tal. O que é mais difícil de notar é quando um piloto é melhor que o outro na complexidade de um fim de semana de corrida e na complexidade de um campeonato inteiro. E aí eu acho que existem grandes diferenças. Minha opinião, em velocidade pura, aqui o Hamilton é praticamente imbatível. Concordo. Eu olharia, se eu tivesse que escolher um dos 3 para sentar num carro e virar mais rápido, fazendo o acerto dele para uma volta... Mas isso você está comparando hoje, 2018, ou auge com auge? Vou te explicar por que sempre. Porque o Hamilton sentou na McLaren em 2007 e disputou o título até a última corrida com o Fernando Alonso, que era considerado o melhor piloto da época e até hoje é considerado por muitos ainda o melhor piloto da época, ou seja, se adaptou muito rápido num carro que era muito rápido, tinha uma carga aerodinâmica pesadíssima naquela época, e é um cara extremamente veloz, que ele tem o dom e a habilidade de ser rápido. Complementando isso aí, 2007 é um ano muito chave, né? Porque é a única vez que qualquer um desses aqui foram companheiros entre si, e é o primeiro ano do Hamilton e o Alonso já bicampeão. Eles empataram em pontos, o que é mais poético ainda nessa discussão. Mas, velocidade pura, Hamilton fez 6 poles naquele ano e Alonso 2. E o Hamilton, do meio do ano pra frente, ele teve uma evolução monstruosa, porque foi quando ele pegou mais a mão do carro, aprendeu. O cara acabou de chegar na Fórmula 1, sentou numa McLaren, e a primeira largada do Hamilton, não sei se vocês lembram, em Melbourne, botando por fora no Alonso, quando eu vi aquela freada, eu falei, cara, esse moleque aí tem alguma coisa Sabe quem empatou especial. com o Hamilton em número de poles esse ano?
Felipe Massa. É mesmo? É 6 poles também. Agora, se eu acho isso em relação à velocidade pura, você me pergunta, quem é o cara que você coloca para sentar num carro numa corrida que vai chover, numa corrida que vai ter safety car, numa corrida em que uma hora ou outra vai quebrar o bico do seu carro e você vai ser obrigado a trocar, em que você precisa parar no meio e mudar o acerto, numa corrida gincana, onde o cara precisa ser mega inteligente, mega completo e, acima de tudo, bater roda com roda e guerrear e ser inteligente. Pra mim, quem é esse cara? Alonso. Eu concordo, eu tendo a concordar. Eu acho que o Hamilton é o mais rápido, o mais talentoso, talvez. E o Alonso é o mais... Ainda mais agora, né? Engraçado como essa época de McLaren andando lá no fundo fez ele virar um cara cascudo, assim, eu acho. Ele ficou mais inteligente. Sempre correndo né? atrás, né? Ele virou inteligente, saber o que... Ele sempre foi muito inteligente. Então, mas agora que ele corre lá atrás, ele precisa pegar 2 pontos, 3 pontos, 4. Ele tá buscando só os resultados, não tá se arriscando, tá sendo inteligente. Eu tendo a gostar muito do Alonso também. E eu acho que o Vettel é um baita piloto, mas ele deu uma certa sorte naquela época de Red Bull, eu acho. Eu também vou um pouco nessa linha. Eu acho que os números de Vettel e Hamilton são muito inflados pela hegemonia de Mercedes e Red Bull, 4 anos ali de... E o Alonso não teve esse mesmo tempo de hegemonia, né? Ele teve Renault 2 anos de Renault e um de McLaren. E nem a hegemonia assim, hegemônico, né? Era muito pau a pau com a Ferrari. Aliás, desculpa te interromper, o Alonso é a prova de que o automobilismo não é um esporte individual, né? Sim. Ele é um grande piloto há 15 anos e ganhou 2 porque ele nunca teve lugar certo. Eu vou diferente do Alonso por um motivo, ontem até dando uma olhada em dados. Alonso, em 16 anos de Fórmula 1, só perdeu em pontos numa temporada para um rival de equipe uma vez, para o Button, por 2 ou 3 pontos, e ele não correu, foi na estreia na McLaren, ele não correu a primeira corrida, ele tinha sofrido um acidente na Austrália, no treino, ele não corre, então ele não pontua e ele perde para o Button. Fora isso, ele empatou em pontos com o Hamilton, ganhou do Raikkonen, ganhou do Massa, sempre... Ali comparando o carro a carro. Em 2007 ele não perdeu por Hamilton no 109 pontos os dois. Ele perde no campeonato pelos critérios, mas mesmo na pontuação. Mas fora isso, o tempo inteiro ele sempre ganhou do principal rival ali na condição de carro igual, de mesma equipe e tudo. Então eu acho que é um pouco complicado comparar em números só por esse fato do número de Vettel e Hamilton. Completando isso, o Alonso tem uma coisa que os outros dois não têm, que a palavra é forte assim, mas ele não massacrou, mas em um ano ele foi muito superior ao Felipe Massa, que é um baita de um piloto e que tem uma história sensacional, e que o Raikkonen também. Raikkonen campeão mundial, o Massa, se não foi campeão por ocasião, mas o piloto de nível de campeão mundial, onde o Alonso conseguiu ser muito superior. Nem o Hamilton, nem o Vettel conseguiram cravar tão fortemente o companheiro. Exato. E aí vocês estão chegando no âmago da minha argumentação aí, porque pela variância de carro, na Fórmula 1 vai ser muito complicado. Então eu dei uma pesquisadinha, uma estudadinha justamente nas batalhas contra companheiros de equipe. O Alonso, ele é o cara que mais dominou companheiros de equipe, e dos mais variados. Fiz um levantamento estatístico. Vettel estreou em 2007, então está na 11ª temporada. Perdeu para o seu companheiro de equipe uma vez, para o Daniel Ricciardo em 2014, porém não perdeu, foi afofado a ponto de sair da Red Bull porque viu que a batata dele tinha assado ali. Lembrando que é o primeiro ano do Ricciardo vindo na Red Bull, né, vindo da Toro Rosso, e o Vettel já consolidado ali como tetracampeão dentro da equipe. O Vettel, ele é um tetracampeão, mas que desses 4 títulos dele, ele tem 2 anos em que o carro era amplamente superior, e 2 anos em que o carro não era tão superior assim, e ele até tornou mais difícil o campeonato do que ele efetivamente deveria ser. Mas só seguindo essa comparação. Alonso é derrotado pelo companheiro na classificação 2 vezes. 2007 por Hamilton, um Hamilton estreante, batendo de frente com o Alonso bicampeão, e que mete 6-2 em classificação. Mas ok, empatou, e esse outro ano do Button, 2015. E o Hamilton perde 2 vezes. Para o Button, num dos anos deles de McLaren, e para o Nico Rosberg. O que é interessante aí, o Button é o cara que ganhou dos dois, né? O único cara da Fórmula 1 que num ano bateu o Alonso e no outro ano bateu o Hamilton no mesmo carro. E aí quando a gente vai comparar quem é que a gente tem que entrevistar para esse debate? Rubinho. O Button. Não, o Rubinho outra coisa interessante do Button. Também fiz esse levantamento aí do Button. É mais ou menos, ele é dominante, não lembro exatamente agora o percentual, mas é tipo 60-40, entre ganhar do companheiro e perder.
Ele perdeu pro Ralf Schumacher no primeiro ano dele de Williams, ele perde pro Fisichella quando os dois vão pra Benetton, ele perde pro Rubinho num dos anos de Honda, ele perde 2 vezes pro Hamilton, ele perde também pro Alonso. Então o Button é um cara que foi, mais ou menos parelho com seus companheiros ao longo da carreira e bateu o Alonso e o Hamilton. Então, quem é que tem que ser entrevistado para esse debate? O Button. O que o Button diz sobre ser companheiro de Alonso e de Hamilton? Ele fala, na classificação, o Hamilton era imbatível. Agora, na corrida, eu sabia que a temperatura tá alta, a característica do pneu é diferente, choveu. Fernando is coming. Não, o Hamilton tinha fraquezas. Eu sempre sabia que eu tinha chances ao longo da corrida, conforme a circunstância, de bater o Hamilton. Entre aspas, exagerando um pouco, eu não temia o Hamilton na corrida, eu temia na classificação. Agora, o Alonso, ele fala, Fernando is relentless. O Fernando é incansável. O Fernando, ele não é tão espetacular assim de classificação, até o número de poles, aqui ó, 22 poles versus 32 vitórias, né? Ele não é um cara excepcional de classificação, mas na corrida ele sabia que se a história do futebol carioca lá, deixou chegar. Não pode deixar o Alonso chegar, que ele vai dar um jeito de se colocar lá na frente. Que interessante, é o único dos 3 que tem mais vitória do que pole, né? Isso é uma estatística bem interessante mesmo. Quer dizer que é um cara que veio remando e construiu as vitórias dele. Em ritmo de corrida, ele é melhor do que isso também, mas além disso, tem uma questão muito interessante aí, que é a pole, muitas vezes, ela é um reflexo de um carro dominante. A corrida, quando você tem mais vitórias do que pole, grosso modo, significa que mais vezes você carregou um carro não tão bom até a vitória. Você construiu Veio isso. de trás. Tem uma outra frase interessante do Button sobre o Hamilton. Uma vez eu li uma entrevista que o Hamilton tem algumas, agora nem tanto, mas nessa época de McLaren com o Button, tinha corridas que ele não ia tão bem. Agora com a Mercedes ele some em alguns finais de semana. Mas teve uma que eu lembro, um GP de Silverstone, que ele chegou 30 segundos atrás do Button, uma coisa assim que nem parecia o Hamilton. E o Button falava, mas pode esperar que quando isso acontece, ele volta e te destrói na corrida seguinte. E aí a gente entra em uma outra questão também, que vai influenciar na minha escolha de contratação lá na frente, que é sobre as características psicológicas de cada um desses 3 caras, que são bem diferentes também entre eles, né? Tem uma coisa em comum, são 3 homões, né? Olha só, que gatos, 3 estilos diferentes. completamente diferentes. O Hamilton é claramente um cara emocionalmente instável, né? Em alguns momentos ele teve ali os problemas com a namorada dele, uma época, dizem que ficou a Eloá melhorada, né? Nicole Fertiger, Eloá melhorada. Dizem que ficou muito chateado, começou a dar declarações filosóficas, que queria subir o Everest, blá, 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 blá. Então, no meu modo de ver, ele é um cara que ali, ele teve uma origem muito mais humilde, ele coloca muito isso. Os 3 têm origem humilde aí, né? Os 3 têm. Mas é uma coisa também que a origem humilde dá uma força muito grande pro Hamilton, mas em certos pontos eu considero ele um pouco instável, até por essa questão dele querer estar muito no showbiz, etc, etc. O Alonso, mentalmente, é um cara muito forte, porém, o que se diz que é um cara muito difícil de trabalhar, muito genioso, brigou em praticamente todas as equipes que passou. Esse número aqui é pelo Briga, extracampo do Alonso. Exato, brigou na McLaren, depois não saiu bem da Ferrari, nunca teve espaço na Red Bull, porque é um cara sempre marrento. Quer dizer, o Alonso é um cara que se inviabilizou na Fórmula 1 e hoje ele tem espaço na McLaren ou ele se aposenta. Já o Vettel eu considero o cara mais equilibrado, o funcionário do ano aí. O único momento que você viu o Vettel perder o equilíbrio foi dentro da corrida. Acho que ninguém esperava. Um momento de uma tensão absurda que ele se arrependeu demais. Ele fala, tô arrependido? Tô. Posso voltar atrás? Não posso. Então, morreu o assunto. Realmente foi feio, que ele né? deu aquele toque ali no Hamilton. Mas no extracampo, você nunca viu o Vettel apontar o dedo pra ninguém. Você nunca viu notícias de que o Vettel está emocionalmente... Nunca, ele sempre foi elogiado por todas as pessoas que trabalharam por ele. Um cara muito discreto, né? Muito discreto na vida pessoal. O Vettel, ele tem como grande herói pessoal o Schumacher. E isso era uma coisa que o Schumacher fazia muito bem. O pessoal diz, o Schumacher sabia o nome do cachorro e do filho de todos os mecânicos. E aí é um dos grandes argumentos pró-Vettel, que ele é o único desses 3 que fez o que o Schumacher fez na Ferrari. E por isso também que ele foi para a Ferrari. Ele pega uma equipe e constrói uma equipe em torno dele, que é a Red Bull, e depois quem torna a Ferrari novamente um contender, e talvez hoje a Ferrari tenha o melhor carro da Fórmula 1, é muito a construção do Vettel. Então, o Hamilton, ele cai de paraquedas numa McLaren
campeã, já Sim, um carro sim, muito rápido, sim. digamos assim, e cai de paraquedas numa Mercedes que quando troca a fórmula do motor fica O imbatível. Hamilton ganhou a 10 do Real Madrid e falou, ganha Champions aí, moleza. e assim, o mais ou Vettel menos ganhou a camisa ali do time pra construir em volta O dele. Vettel pegou o Atlético de Madrid, que era a Red Isso. Bull, e transformou Mas no Real Madrid. só falando o que você disse do Vettel construir a equipe em torno dele, acho que o maior exemplo disso é ele falando italiano quando ele no rádio. Né? Grazie, ragazzi. Bravo. Bravo, Giro, ragazzi. Falando É sobre- uma coisa bem típica. Sobre psicológico, se eu fosse piloto, o cara que eu não queria ter como companheiro de equipe era o Alonso. Eu também. Porque eu tenho a impressão que ele destrói todo mundo Faz- psicologicamente, porque ele é foda de lidar. A Só gente te fez- prejudica. Tipo, A gente fez um kartzinho ano passado no GP Brasil, com o Alonso e o Van Dorn, um evento de patrocinador, e o Alonso espancou o Van Dorn no kart também. Isso é foda. Uma outra Talento coisa que eu acho muito bacana, e aí trazendo até um pouco de bastidor, eu no meu antigo emprego, numa conhecida fábrica de energéticos, que tem uma conhecida equipe de Fórmula 1, que tem um conhecido piloto alemão que já foi tetracampeão lá. exatamente, tá bem difícil de adivinhar. Chegamos no GP Brasil de 2009, aquele ano da Brown, em que no GP Brasil chegam Button, Rubens, Barrichello e Sebastian Vettel em condições matemáticas de serem campeões. Porém, tanto para o Rubinho quanto para o Vettel, precisava de uma combinação grande de resultados. Eles tinham que ter um grande final de O Vettel semana. ainda tinha chance nessa Sim, época? o Vettel termina... Mas não era a última corrida que ele penúltima. Tanto que o Rubinho acaba se dando mal no Brasil. O Rubinho chega no Brasil em segundo no campeonato, só que ele se dá mal no Brasil e na última, que era Abu Dhabi, se não me engano. O Vettel é o grande cara da segunda metade desse campeonato, né? Que é quando o Rubinho começa a ganhar do Button, do duelo interno da Brown, o Vettel começa a roubar os pontos dele, né? Por isso que ele não conseguiu fazer a reação. Mas, voltando, então tanto o Rubinho quanto o Vettel precisavam ter final de semana excepcional no Brasil e um final de semana ruim pro Button. O mais interessante é que o Rubinho faz a pole, o Vettel também classifica acho que em quinto ou sexto e o Button classifica lá atrás. Porque teve chuva no treino e tal, então a coisa começa bem para ambos. Nessa época classificava com combustível também, tinha essa Tinha diferença. isso. Mas o Vettel tinha uma ação lá combinada, nem me lembro o que era, mas a Red Bull Brasil ia roubar ele pra fazer alguma coisa. E chegou a Britta, que tá com ele até hoje. Foi com ele pra Ferrari. Aquela lourinha. Reparem exatamente, a lourinha lá de vermelho que fica do lado dele, ela é meio que o segurança dele. Segurando né? o microfone, né? O gravadorzinho, né? A gente vai ter que cancelar. Por quê? Isso era tipo quinta-feira, não era no meio do final de semana de corrida ainda. Ela falou, Sebastian has that look on his face. And when he has that look on his face, tipo, ele tá com o olhar de campeão, o olho de tigre. Tipo, a equipe sentiu que ele tinha entrado num estado de alfa, de concentração na decisão do título ali que cancelou tudo. Então, isso é uma coisa também desses grandes campeões, né? A capacidade de elevar o jogo no momento decisivo, de tirar um coelho da cartola, e esses três caras têm muito isso. Eu não sei se vocês concordam, mas ainda falando sobre psicológico, o Hamilton tem duas perdas de título um pouco embaraçosas, vamos dizer, na carreira. Que é em 2007, quando ele chega em sétimo na corrida final aqui no Brasil e o Raikkonen chega em primeiro e leva. Mas E ali antes foi disso- a ordem da McLaren entregar o título, né? Pra não ser excluída da Fórmula 1. Isso será revelado daqui a Daqui 20, 30 30 anos, anos. Junto com a conversa do estamos sequestrando a sua avó aqui, Rubens, na Áustria. Não só isso, ele chega em sétimo em 2007, ele tem o problema de câmbio, né? Sim, sim. Mas ele joga o título fora na China, uma ou duas corridas antes, quando ele sai no box ali Também. e põe na caixa de brita na Onde entrada foi do box. asfaltaram agora. Asfaltaram ali, depois, aqui, né? E depois tem o título do Rosberg, que ele dominava a Mercedes, ele dominou o Rosberg psicologicamente durante 2 anos e depois conseguiu tomar a invertida. Mais ou menos, porque o Rosberg meteu várias poles em cima. Ele dominou, os anos que eles correram junto foram 14, 15 e 16, certo? 14 ele dominou, não, teve Não, um 14 ano, 14 foi bem pau a pau de pole. Teve um ano pau a pau, Não, um ano... o Rosberg, o primeiro ano o Rosberg que faz ele mais poles do que o Hamilton Em em 14, 14. mas no campeonato é confortável pro Hamilton. E aí em 15 sim o Hamilton um tem espanto. uma boa vantagem, 16 sem dúvida foi o melhor ano do Rosberg, Sim. porém o Hamilton tem uma quebra liderando, né? O que decidiu o título ali, vamos dizer. Agora, eu não acho que foram constrangedoras as perdas, cara, porque do no Rosberg, primeiro, não. era o primeiro ano, em 2007. É, Primeiro, o que foi constrangedor foi a forma como ele ganhou o segundo título.
que quase perdeu pro Massa na última corrida. Ganhou por causa chegou da Ferrari com acabou, 9 né? pontos de Não, vantagem. o piloto de 2008 é o Foi Felipe Massa, Massa. não foi o Hamilton. Mas também em 2007 tem toda a história de que a equipe trabalhou para ele, porque era um piloto cria da casa, conterrâneo, então... Pode ter não sido sei da muito bem. metade do ano pra frente, porém, você ainda tinha a Ferrari muito forte, tanto com O Alonso Raikkonen tem uma quanto perda com de título o muito Massa. constrangedora, né? Que é o de 2012 contra o Vettel em Abu Dhabi, Exato. que ele não consegue passar o Petrov ao É. longo de 50 voltas. E que o fica grande puto favorito ali era ele. Ele chegou com uma vantagem ele grande. chega em primeiro, o Weber em segundo e o Vettel em terceiro. O Vettel era a zebra ali, né? Que é uma mácula no currículo do Vettel, de certa forma. Teve 2 anos que o Weber, que não é um cara, enfim, Espetacular. excepcional, chegou muito próximo do Vettel. Né? Essa batalha, ó, por exemplo, Ayrton Senna. Não precisa nem falar o que é Ayrton Senna. Agora, 2 anos que Senna dividiu a McLaren com o Prost fez mais pontos em ambos os anos, né? O Senna é campeão em 88 porque havia descartes, mas o Prost fez mais pontos. Então, essa coisa da batalha interna com o companheiro é algo que para quem gosta, entende, Fórmula 1 é muito importante. Juan Manuel Fangio, batalhas contra companheiros. Manuel Fangio, que correu com Giuseppe Farina Sabe- e Jim Clark. Sabe quem ganhou dele? Giuseppe Farina. Giuseppe Na Alfa Farina. Romeo em 1950. Então o Fangio tem uma derrota para companheiro no mesmo carro, 50. Mesmo esquema, muito parelho, teve uma quebra a mais. Senna, falamos agora, todos esses aqui também tiveram as suas derrotas. Tem um cara que nunca chegaram nem perto dele. E para mim, estatisticamente, nesse sentido de dominância, é o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1, que é Jim Clark, Jim Clark. que morreu muito cedo. De respeito entre esses caras e o que eles falam um em relação ao outro, que é muito louco. Existe uma divisão aqui, né? Alonso respeita muito Hamilton e Hamilton respeita muito Alonso e eles se acham e se consideram da mesma espécie. Alonso e Hamilton, ao longo dos anos, sempre desprezaram Vettel em termos de respeito nas entrevistas Eu discordo. O Hamilton é extremamente respeitoso ao Vettel. de anos para cá, especialmente nas disputas em relação a ele. Mas tudo que eu li, tudo Eu que acho eu que ouvi... Alonso e Vettel, sim. Eu acho que o Alonso meio que acredita... O Alonso despreza o Vettel. Isso é fato. Não considera no mesmo patamar. Não considera no do mesmo Hamilton. patamar e considera o Hamilton no mesmo patamar que ele. Hamilton, quando era mais novo, no começo um pouco. Hoje o Hamilton tem um nível de respeito pelo Vettel que o Alonso tem pelo Hamilton ali. Dito isso, entre os melhores aqui de todos os tempos, para mim, Hamilton e Alonso é mais ou menos, na minha concepção, Hamilton é superior, Alonso vem muito, muito, muito perto e o Vettel um pouquinho abaixo, um mínimo abaixo. Vamos dizer ali que você tem Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar aqui. São 3 fantásticos. Quem eu contrataria para minha equipe hoje? Vettel. Por que eu contrataria o Vettel? Primeiro porque o Hamilton vai parar daqui a 1 ou 2 anos, vai ser rapper, vai fazer alguma coisa, já não tá ali com aquela pegada toda. Segundo que o Alonso é um cara que vai fazer o engenheiro se enforcar no banheiro se o carro não andar, é um cara extremamente difícil, já tá também em idade avançada. O Vettel, tirando essa diferença que ele tem de talento, eu acho que ele tira como funcionário de ano, como profissionalismo. Eu acho que é um cara que ainda tem mais 5 anos de Fórmula 1 fácil, Alto que ainda nível, vai né? em alto nível, que vai ganhar muita coisa. Muito bem, eu tendo a gostar muito da origem do Hamilton. Eu acho muito legal o lance de ser... Não sei se ele é o primeiro negro da Fórmula 1. Ele é o primeiro negro em destaque no automobilismo ou em qualquer categoria. Tetracampeão do mundo. E a origem do pai lá, eu vi uma entrevista recentemente dele no negócio no Facebook da Fórmula 1, eu acho. O pai dele teve uma época que ele tinha 4 empregos pra conseguir pagar o kart dele. É uma Mas- história muito legal. Um parêntese aqui, os 3. O pai do Vettel era mecânico de kart, Sim. o pai do Alonso, acho que o Alonso sim vinha numa condição um pouquinho melhor, mas os Não 3 ricos, né? são o que a gente chama de classe média do automobilismo. O que é a classe média do automobilismo? É o cara que, se não tiver um talento monstruoso e atrair patrocinadores, ou no caso do Hamilton, atrair uma equipe, né, pra coisa, eles não tinham dinheiro do bolso pra chegar lá. Os 3 tiveram que provar desde o início. Sim, mas essa origem do Hamilton eu acho muito interessante pra Fórmula 1, pra esse esporte tão elitista, de certa forma, né? Eu acho interessante. Bom, então, dito isso, eu escolhi pra minha equipe Fernando Alonso, porque eu acho que ele virou um cara brigão, um cara que você quer ter no teu time, o camisa 5 volante ali que dá carrinho, que bota o dedo na cara, é tipo o Gattuso. Eu gosto do Alonso, que ele parece o Gattuso. Para sua Ele dá equipe, totó, ele dá- como maior aqui, você elegeria quem? Eu acho que o mais talentoso é o Hamilton.
Maior de todos os tempos, se tivesse só os três. Ah, Maldonado. The Césares. Entendi. Pra mim, Fernando Alonso, entre os três. Alonso, Hamilton, Vettel. Mas você não tá seduzido pela beleza dele? Fala pouco, a verdade. Um pouquinho, né? Eu tô achando que você tá muito... Parece que ele gosta de moleques de camisa de gola apertada. Cara, só Principalmente se eles ficam com minha vergonha e camisa, colocam só o que casaco por cima. Aí ele gosta mais ainda. Michael Douglas da minha camisa aqui, ó, tá? Isso explica muita coisa. Cuidado com o preço da água, hein? Tomar cuidado. Então, Alonso, considerando todas as circunstâncias da carreira, fez escolhas erradas, foi para equipes que não vingaram, mas para mim, Fernando Alonso é o melhor dos três. Se eu tivesse que contratar para minha equipe, Hamilton, porque o que você falou de velocidade pura, hoje ele é o mais rápido e eu acho que ele é imbatível e vai levar esse ano de novo. Muito bem, minha conclusão final aqui, primeira coisa, a gente está numa era de ouro, né? Isso é raro na história da Fórmula 1, você ter 3 pilotos desse naipe batendo roda ao mesmo tempo, 2 tetracampeões simultaneamente, eu acho que talvez nunca tenha acontecido. Porque quando o Schumacher tinha 4 títulos, o Prost já não corria, então nunca aconteceu. Isto dito, quem eu contrataria? Vou fazer uma resposta muraldina também. Contratinho de 1 ano, Cássio Cortes Racing, tipo a Haas, sabe? Chegou ali de última hora, contrato de 1 ano ou 2, Alonso. Agora, se eu tenho um projeto de longo prazo, eu quero construir uma equipe, Vettel. Agora, de fato, velocidade pura, kart indoor na chuva, quem vai fazer a melhor volta? Hamilton. Agora, Você voltou nos 3, Você voltou nos legal, três, legal. o ponto aqui é o seguinte, esses 3 caras, indubitavelmente, estão entre os 10 maiores de todos os tempos. É verdade. Este foi, então, o nosso Acele Debate dessa semana. Deixa aí a sua sugestão, o seu Acele Piti nos comentários também. Sugestão de outros temas para debate. Eu acho que o maior de todos os tempos da Fórmula 1 é um debate interessante também. E, quem sabe, levamos essa discussão para a MotoGP, Marques versus Force. Mark contra Rossi, é isso? Eu queria uma última eleição aqui, desses 4, quem foi o maior? Já falei, já votei no... Olha, tem... Só um deles ganhou a corrida. Brambila acho que ganhou a corrida também. O Brambila, eu posso estar O falando... Maldonado ganhou também. O Brambila ganhou com certeza. Ganhou e bateu na comemoração. Tirou a mão pra pra cima, no molhado e bateu. Ok, venceu. Então, venceu Brambila os voltando dois, pro Brambila. automaticamente. Mas o maior pra mim é De César, sabe por quê? Conseguiu ficar 200 GPs na Fórmula 1, sendo ruim pra cacete. Mas sabe por quê, Esse cara né? é bom. O pai era dono da pai Marlboro era- da Itália. era chique Era demais. The Crasheries, que a galera chamava. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse Acele Debate. Deixem aí o seu like e, obviamente, os seus comentários a respeito de tudo isso aqui que você falou e faz um rankingzinho aí dos seus preferidos. Voltamos na semana que vem, quarta-feira, com mais um Acele Debate. Olha de seu cotovelo aí, meninos. Estão brigando demais. A camisa dele é muito feia. Alonso, A camisa dele é muito feia. Alonso Hamilton. Valeu, galera.